Fala pessoal, chegando com mais um episódio aqui do Pode Treinar e hoje falaremos de uma coisa muito importante, o infarto. E agora, infartei. E aí, Sara, o que você tem a me dizer? Parece uma chamada meio triste, né? Que você fala, caramba, o cara que tá aqui às vezes infartou, ou algum profissional querendo saber lidar com isso, mas o tamanho, a nossa importância, na verdade, nesse tema hoje é que a gente enfrenta, né, Rê, anualmente 2 milhões de pessoas morrem por origens de infarto, probleminhas lá no nosso coraçãozinho ou nos nossos vasos, enfim. Então é muito importante a gente trazer esse assunto hoje, tanto para quem infartou, quanto para alguns profissionais e até mesmo os familiares nessa situação. A gente vai ver a importância dos familiares nessa condição, vamos dizer assim. Muito bem. Bom, eu acho que vale a pena então a gente começar em algumas etapas. E o primeiro passo, eu vejo que é importante a gente citar para quem infartou ou quem está trabalhando com alguém que acabou de infartar, a gente elencar alguns pontos. E o primeiro deles eu diria que seria o seguinte: você deve deixar bem claro e tentar identificar junto com a pessoa qual foi um dos principais fatores ou o principal fator que te fez chegar nesse estágio. O importante é que, quando eu digo assim, tentar identificar, é para um primeiro passo para a gente tentar entender toda uma situação nova, é fazer todo um remember, vamos dizer assim, né? Você lembrar, poxa, por que eu cheguei nesse ponto? Será que eu conseguiria mudar? E hoje, com certeza, se você está me ouvindo e você já infartou, ou se o seu aluno está com você e infartou, você tem a possibilidade de trabalhar com ele esta mudança. E geralmente essa condição ela vem associada com alguns hábitos, né? Uns hábitos diários, vamos dizer assim, que não estão de acordo com o viver legal, né? Posso falar isso? Deve, né? Eu acho que a gente falar sobre o como viver está muito relacionado com o estilo de vida, né, Sara? Então, quando a gente fala dessa condição, é muito importante que a gente olhe. A gente tem até um podcast com o Leandro, né? Que ele é coaching e trouxe essa mudança comportamental. Isso, muito legal, inclusive, hein, pessoal? Dá uma curtida lá, depois de assistir o episódio, dá uma passadinha lá, já escuta ele que tá bem enriquecedor. E eu acho que essa condição sobre o infarto acaba olhando para uma outra ótica, né? A pessoa que sofre isso, ela acaba por forçosamente entrar numa condição de mudança de hábito, né? E essa mudança de hábito, normalmente, ela é assim, dificultada quando a gente tá numa situação de dia a dia, né? Aquela situação meio alienada, né? Aquela situação que você não percebe que você tá entrando em efeitos que ao longo do tempo vão te causar um prejuízo. E eu percebo, até quando a gente vê aí as pessoas que chegam recém-infartadas, né? A primeira coisa que eu costumo fazer com o pessoal é perguntar para ela: olha, oi fulano, tudo mais? Tudo bem, esse aqui é o que a gente vai fazer, me apresenta, é claro, né? Mas depois eu pergunto pra ela: olha, o que aconteceu com você? Evidentemente a pessoa sempre responde: eu infartei, coloquei tantos stents, aquela molinha, né, que vai lá dentro do coração e abre o fluxo de sangue. Mas aí eu sempre falo: tá, você infartou, mas por que você infartou? O que acontecia? Como que era a sua vida antes? Então eu acho que você conseguir enxergar e principalmente fazer a pessoa refletir por que aquilo tudo aconteceu, é um bom caminho para você iniciar esse processo de mudança. Na verdade, na reabilitação, acho que tanto na cardio quanto na reabilitação ortopédica, é muito importante o profissional entender que temos que falar menos hoje e ouvir um pouco mais, né? Quando a gente fala dessa situação de anamnese, de você ouvir a história, de você entender o que a pessoa passou, ela é de mais valor do que você ficar inferindo causas, né? Então, tem pessoas que fumam muito, outras não fumam, mas bebem muito, outras bebem e têm alimentação errada, então cada uma vem com uma história. Então é muito importante que o profissional entenda a necessidade de ouvir para a gente poder captar cada vez mais informações. Então, quando a gente fala de um cara que chegou aí para você infartado, seu familiar, seu aluno, enfim, a gente precisa ouvir o que era de hábito dele, se ele era estressado, se o trabalho dele é de muita cobrança, se ele é uma pessoa ligada na 220 e nunca consegue desligar, enfim. Como é que é essa pessoa? Então, é importante a gente primeiramente
ouvir para depois a gente conseguir fazer todo um planejamento, todo um acompanhamento, toda uma orientação. Com certeza, Sara, isso é importante, gente, até para vocês conseguirem, se você é o treinador da pessoa, para você elaborar um treino mais adequado com a situação que ela está escassa ainda, né? Que ela vai precisar melhorar. E se você, gente, se você é a pessoa que infartou, seja sincero para o seu profissional, pro profissional que está lidando com você, para que você consiga fazer com que ele atinja melhor o seu objetivo, tá? E nesse processo, eu acho que o infarto ele vem no momento que é oportuno para a mudança, Sara, porque já é bem descrito que grandes eventos, grandes abalos psicológicos, como por exemplo o infarto, né, está relacionado com um processo de mudança mais facilitado. Com certeza, a pessoa fica apavorada, ela passa por uma situação dessa, né, Rê? E a gente vê os alunos falando, eu não quero nunca mais experienciar essa dor, essa sensação, né? Mas esse que é o problema, né? As pessoas, elas começam a passar um tempo e criar muita segurança sobre essa situação do infarto e aí muitas vezes a gente acaba retornando em condições iniciais, a pessoa volta a fumar, ou volta a beber, ou volta a comer muito errado, né? Diariamente, enfim, e acaba tendo uma nova situação, né? Então, uma nova condição, outro infarto, e aí as coisas elas podem se agravar ainda mais. Então, é muito importante que a gente crie essa consciência na pessoa, converse muito, a família tem que ser uma base, né, muito, muito forte de suporte, porém, as escolhas, elas são tomadas pela própria pessoa, ela tem todas as orientações, mas na hora que essa pessoa infartada sente confiança, se sente muito seguro, é aonde pode dar essas, vamos dizer, essas afrouxadas nas suas condutas novas, né? Exatamente, Sara. O processo da gente entrar numa zona de conforto, ele é muito complexo, né? Quando a gente começa a ficar muito, muito confiante, como você falou, é a hora que pode dar errado. Eu cito aqui até o Bernardinho, né? O ex-técnico da Seleção Brasileira de Vôlei, multicampeão aí pela Seleção Brasileira, fez um trabalho extraordinário. E uma coisa que ele descreve no livro dele, que é chamado Transformando o Suor em Ouro. E uma analogia que eu acho muito legal, Sara, é o seguinte: ele propõe uma filosofia de tirar as pessoas da zona de conforto. No caso, ele tinha a seleção brasileira, que já tinha ganho tudo e mais um pouco, mais de uma vez. Como é que ele motivava esse grupo a ser ainda competitivo e ainda buscar o ouro, ainda buscar o primeiro lugar? Ele treinava o pessoal em tudo quanto é canto. Então eles tinham acabado de ganhar o torneio, pronto, vamos lá no estacionamento e vamos começar a treinar. Pô, professor, como assim? Porque se ele ficasse sempre naquela rotina, naquela situação de conforto, é onde talvez as pessoas começariam a se acomodar. Inteligente, né? Uma estratégia. De repente a gente consegue transferir isso para nossa prática de uma outra forma, né? Então você criar pequenos desafios diários, como a gente até trouxe em alguns outros podcasts, é uma forma muito eficiente, talvez, então, de você não criar esta rotina de conforto, vamos dizer assim, que atrapalha principalmente os cardiopatas que se encontram aí um pouquinho mais soltos, né? Perceberam que deu muito certo depois de 1, 2, 3 anos e ainda estão comendo, estão fumando, bebendo e nada está acontecendo por hora. Mas é uma somatória, né? Exatamente, é o dia a dia, é um grãozinho de cada vez que você vai construindo, pessoal. E é interessante que a gente entenda que é o seguinte: o processo de mudança inicialmente já aconteceu. Quando a pessoa já chegou a te buscar, a buscar um profissional, significa que ela conseguiu entender que ela precisa de uma ajuda. Ela só talvez não está muito claro o caminho ainda, está um pouco insegura. Então é importante, num primeiro momento, a gente identificar, como a gente falou, tirar a pessoa de uma zona de conforto, mas também a gente criar situações aí que façam que ela entenda o que ela tenha e fazer que ela compreenda que todo o tratamento, cada um tem a sua parte, mas nenhuma parte é mais importante do que a outra. Todas sim fazem parte disso. Então, mudar hábitos de vida, como fumar, comer muita gordura. Me fala outra aí, Sara. Muita bebida alcoólica. Isso daí, ó, pessoalzinho aí, tem que tomar cuidado, hein, gente? Mas acho que uma coisa também pra gente pontuar, que dá pra gente trazer aqui, pra gente que ainda convive, você ainda mais, com todos os dias, a gente ouvindo os relatos, e as pessoas, elas entram numa abstinência de um hábito delas, né? Então, principalmente o álcool, o fumo, são coisas que, quando a pessoa infarta e o médico fala, você não pode mais fumar, você não pode mais beber,
a pessoa não estava num processo psicológico de ajuda para conseguir se desvincular disso. Não, ela levou num susto, né? Ela foi lá, acabou, dura e voltou, graças a Deus voltou. Você tá ouvindo a gente aqui, mas é muito duro para essa pessoa. Então, para os familiares, eu acho que fica muito a vontade exacerbada de vigiar o tempo inteiro. E isso deve acontecer sim nos primeiros meses, mas é muito importante a gente lembrar que as escolhas elas são feitas pela própria pessoa, né? Pelo próprio paciente, pelo próprio cliente. O familiar, ele tem que ter uma paciência muito grande, porque o infartado ele pode se tornar uma pessoa um pouco mais agressiva, visto a abstinência que ele entra, ele pode se tornar uma pessoa extremamente irritada, porque ele já não tem mais aquele prazer oral, né, de fumar, de beber. Então tudo isso faz parte da consciência da família, entender aquele processo que é muito difícil também. Muitas pessoas acabam entrando em processo de separação, né, Rê, nessa fase. Porque é tudo uma coisa nova, né? Então toda adaptação, ela não é só do paciente, a família toda vai ter que dar um suporte, tentar mudar toda a lógica, porque às vezes o problema não está instalado só na pessoa, e sim como tudo se arquitetou. Então é importante esse apoio familiar, mas como você bem mencionou, a pessoa ela tem que assumir uma autorresponsabilidade. Ou seja, ela tem que entender que agora ali é o momento dela mudar. Então uma coisa que a gente agora, mais da nossa vivência, né, Sara, é assim, o exercício tem papel fundamental. Então, assim, em primeiro passo, a gente já falou, identificar o problema. Segundo passo, tentar mudar o problema tirando as zonas de conforto. E o terceiro passo é, sim, procurar uma rotina de exercícios físicos. Já é extremamente bem mostrado em muitos periódicos científicos, muitos profissionais dizendo que exercício faz bem, sim, senhor, e principalmente faz melhor ainda para quem já infartou. E é incrível que as pessoas, elas pegam prazer, né? Quando elas passam por essa condição e vivem o mundo da reabilitação, ainda mais você que trabalha em grandes institutos, você vê como as pessoas elas vão felizes pro treino, elas percebem que é muito importante o social que tá tendo ali, porque muitos que infartam só trabalham e vivem estressados o dia inteiro e encontram ali um momento de lazer. Então é muito importante a gente falar, né? Mas eu não tenho tempo. Qualquer coisa que você realizar hoje no seu dia, você já vai melhorar a sua questão cardiovascular, né? Então é muito importante que a gente dê doses diárias de algum estímulo, seja ela pouquinho até a gente continuar evoluindo, mas o importante é não parar. E as pessoas, como a gente falou, né, Renan, nessa mudança de hábito, quando elas se tornam muito confiantes, elas também largam a atividade física, né? A gente também é abandonado de vez em quando, né? É essencial a gente lembrar desse ponto, Sara, até porque, assim, quando a gente pensa em se movimentar, a gente até falou disso, né, no primeiro podcast desse ano, aqui os 300 minutos de exercício. Gente, se você não viu, tá ótimo, tá? Tá estourando, o pessoal tá assistindo pra caramba. Volta lá, assiste depois aqui desse podcast, porque a gente abordou bastante coisa. Mas qualquer minuto que você faz a mais é válido. Então, dá aquele shot de exercício, né? Se você fosse... Tem gente que tem as simpatias, né, Sara? Tem gente que toma um shot de limão de manhã. Com glutamina, limão e reza. Eu sei lá, acende uma velinha e tal. Gente, por que você não faz uma simpatia de se movimentar? Eu acho que eu vou fazer uma hashtag disso, né? Hashtag simpatia no exercício. Aí, gente, sobe essa hashtag. Vamos fazer aí esse movimento aí subir, tá? Então pra gente deixar bem claro aqui a mensagem que a gente quer passar. Se você infartou, procure identificar o problema, procure aí mudar, de modo geral, a sua rotina para que você estabeleça agora novos hábitos e hábitos saudáveis, procurando de preferência uma equipe que possa te ajudar, profissionais, os centros especializados. Um passo que você pode buscar é a sua própria UBS. Normalmente as pessoas têm aí conhecidos que possam te nortear. Sara, uma última mensagem aí para quem já infartou e que você gostaria que ouvisse você agora. Eu acredito que eu vou falar aquela frase do Steve Jobs. Ai, que lindo, eu adoro aquela frase. Pensei agora, Rê. O Steve Jobs, ele fala, né? Não desista, continue, não fracasse. Então, a caminhada ela é dura, o dia a dia ele é duro, a sua condição ela não é fácil, principalmente para os nossos familiares que estão ali perto, que às vezes têm o maior desejo de melhora do que o próprio paciente em si. Então, acho que vai não só para quem infartou, mas para os familiares. Continue seguindo firme, não desista, a caminhada ela ainda é dura, ela também é árdua, mas é muito importante essa constância, essa perseverança
E é isso, não desista da sua mudança de hábito, não desista da sua rotina de exercícios, não desista da sua família, e seja consciente sobre essa sua condição. Porque se isso aconteceu, eu creio muito que quando algo acontece na nossa vida, nada vem por acaso, é sempre uma chavinha. E eu acho que você voltar de um infarto, significa você renascer. Então, renasça na sua melhor versão. A caminhada, ela não é fácil, ela é difícil, para os familiares também. Eu sei o quanto isso incomoda tantas pessoas quanto os familiares, mas é ter a empatia, é ter mais amor à vida e entender que essa mudança ela é necessária não só nessas condições, mas você teve uma nova chance. Acho que é isso. Perfeito! Filosofando no exercício com Sara Rodrigues. Quando eu venho poética... Gente, eu quero que você que teve esse evento seja mais um a dizer, como os meus alunos já me disseram: isto mudou a minha vida. Faça exercícios, se alimente bem e você vai ter uma mudança extraordinária. Um grande abraço a todos. Aí, para quem está ouvindo a gente, se quiser procurar mais informações, @Renato Pelaquim e @personal_Sá Rodrigues. Um grande abraço e tchau!